Aleluia. Vocês estão felizes com Jesus? Com Jesus eu estou, só com esse horário que eu não estou. Estou bravo. Mas glória a Deus, antes 1h30 do que nada, né? A voz já se foi. Então nós vamos pregar nas asas do Espírito. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Quem achou diz amém? Deixa eu adiantar a leitura. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia, e havendo feito tudo, ficar. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Dá licença, tem um candidato a galardão pelo copo d'água. Está esquecendo o tal. Versículo 14. Estais por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, nós estamos em sua presença, tua palavra foi lida. Papai, de mim eu não posso acrescentar nada, mas se eu der lugar ao teu Espírito, eu sei que nós sairemos daqui ainda mais, papai, transbordantes e alimentados diante daquilo que o Senhor já tem feito desde a primeira oração. Cremos, Senhor, em um Deus, a qual, papai, o Senhor é um Deus que vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Então vem, Senhor, nessa noite, usa a minha vida, de maneira que essa palavra, papai, venha alcançar aqueles que estão aqui, venha alcançar aqueles que nos acompanham, que esta noite, papai, pessoas possam ser fortalecidas, ter, papai, a sua visão, papai, limpa, ter a sua armadura preparada, para que o seu povo venha pelejar, papai, e esta peleja nós já sabemos quem são os vencedores. A tua palavra diz: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, papai, é o que nós te clamamos e pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantos podem aplaudir a Jesus? Amém, igreja? Qual é o maior inimigo do homem nesses dias? Quem é? Diante do que tem acontecido, quem tem sido o maior inimigo do homem na atualidade, nesses dias que a gente está vivendo? Alguém ousa em dizer? Quem? Alguém? O medo, mas nós mesmos. Maior inimigo nosso, alguém pode citar maior inimigo? Agora, quando eu saio da questão da igreja e eu vou para uma questão global, qual é o maior inimigo da humanidade hoje? Aí eu ouço aqui, coronavírus. Rapaz, o copo é maior, o galardão é maior. Meu Deus. Mas é interessante que olhando, eu já estava olhando os dados, né, a respeito do tal do coronavírus. Mas o que a palavra do Senhor vai dizer? Versículo 12 de Efésios 6.
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espírito. Então o maior inimigo, ele é espiritual, ele é da carne. Por mais microscópico que um vírus possa ser, ele não é o maior inimigo do homem. A palavra do Senhor vai dizer, porque não temos que lutar contra carne e por que será que muitos de nós, eu estava olhando os dados lá, neste ano, esta pandemia já ceifou a vida de quase 700 mil pessoas no mundo todo. Mais de 6 ou 8 milhões de casos. Mas você sabia que até a data de hoje, mais de 34,6 milhões de pessoas morreram só esse ano? Então quer dizer que tem outra morte a não ser coronavírus também, pastor? Tem. Mas o que eu percebo é o inimigo, agora sim, usando dessa ferramenta para tentar amedrontar. Como disse a Simone ali, que o maior inimigo nesses dias está sendo medo. Eu vejo o inimigo sabendo usar dessas astutas ciladas, dessas armadilhas, para paralisar o povo no espírito. Quantos aqui vão viver nesse corpo para sempre? Alguém ousa? Você vai viver nesse corpo aí para sempre? Vai. Ousem dizer que daqui a 100 anos, pelo menos 95% das pessoas que estão aqui nessa noite, ou estarão arrebatadas, ou estarão enterradas em algum cemitério qualquer. Eu digo para você que 100 anos não é muita coisa. E eu percebo que a realidade que nós estamos vendo hoje é a partir desta doença, que não é a única doença, não é ela apenas que é contagiosa, não é apenas esse tipo de doença que mata. Pessoas estão morrendo por conta das consequências do medo desse negócio. Eu conversei com uma pessoa esta semana desesperada, que está trancafiada dentro do seu lar. Pessoas que estão comprovadamente doentes de uma outra maneira. Por quê? Preocupação que leva à ansiedade, que leva à síndrome do pânico, que leva à alteração no seu interior. E pessoas aí morrendo de AVC, pessoas morrendo de infarto, pessoas contraindo depressão, pessoas com ansiedade avançada, pessoas se afundando em outros tipos de remédio. Mas o pior mesmo é o coronavírus. Percebe que muitas vezes tem gente que não sai mais do seu lar. E é claro, nós precisamos, eu não estou aqui, eu gosto sempre de um equilíbrio. Embora eu acredite que a fé no Senhor é maior, que a nossa fé, que as nossas armaduras é maior, é claro, nós vamos sim obedecer as regras da vigilância sanitária, de saúde. Estamos aqui todos protegidos aqui nessa noite, mas muitas vezes nós colocamos uma máscara no rosto, sendo que é o espírito que está ferido, que é a alma que está abatida. E nela, aí, nessa noite, com poucos minutos, eu quero trazer para você que uma máscara no seu rosto não pode te livrar das consequências de um espírito destruído. Tomai toda a armadura de Deus. Pergunta: a armadura é espiritual ou é visível? É espiritual ou visível? É espiritual. Muitos com medo colocam a máscara até dentro de casa, está colocando agora. Não cumprimenta nem o filho mais. Eu vi propaganda na TV, um programa, porque eu não fui visitar minha mãe, porque eu estou. Falei: rapaz, se isso está te impedindo de você visitar a sua mãe, eu fico aqui doido para perguntar se realmente é um amor. Não, porque o importante é a vida dela. Dá um banho de álcool e dá um abraço nessa pessoa em nome de Jesus. Porque muitos queriam ter e não tem para abraçar hoje.
Então eu percebo que uma das ferramentas que o inimigo tem para usar, talvez está se aproveitando dessa situação, que está enfraquecendo a muitos, que está esfriando o amor de muitos, que está impedindo de muitos fazer aquilo que eu quero ler com vocês agora. Versículo 13 diz: portanto tomai toda a armadura de Deus. E a primeira frase para a gente fixar na nossa mente hoje, repita comigo: eu preciso vestir, tomar, usar toda a armadura. Tem gente que acha que pode caminhar na guerra espiritual com apenas uma parte dela. Não é possível. A armadura de Deus ou é 8 ou é 80. E eu vou explicar para você. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14 diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. O apóstolo Paulo, a primeira parte da armadura a qual ele nos cita, é um cinto. Cingir, em outras traduções vai falar fala a respeito de um cinto. Eu acredito que ele estava usando o exemplo de um soldado romano. Então ele usa todas as partes dessa armadura que um soldado romano, e como Paulo era entendido, ele dá aqui parte por parte daquilo que um soldado usava. Só que agora ele não está falando apenas de uma armadura romana, ele está falando da armadura de Deus. Ele usa de um exemplo visível para mostrar a verdadeira realidade, a realidade invisível e espiritual. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Hoje um cinto, às vezes ele é simplesmente estético, para dar aquela aparência boa, só que antigamente o cinto era para segurar as cargas, que às vezes não era do tamanho certo, o tamanho adequado. E mais antigamente ainda, o cinto era uma parte muito importante para pessoas, para homens que participavam de guerras. O cinto é espiritual ou visível? É espiritual. Então esse cinto, ele vinha com um aparato para prender toda a armadura. Sem o cinto da verdade não havia firmeza. E se o cinto estivesse frouxo, todo o resto da parte da armadura iria ficar frouxa, iria cair pelo meio do caminho, e esse soldado ia ficar desprotegido. O cinto fala de uma firmeza. E o que é o cinto? O apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que esse cinto não pode ser comprado. Ele está falando a respeito de valores espirituais. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. João capítulo 4, versículo 23. Eu me prendo em um texto que Jesus dirigiu até uma mulher, e ele diz o seguinte para ela: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai impossível alguém dizer que está em espírito e não está em verdade. Espírito e verdade é uma dupla, como Batman e Robin, como arroz com feijão. Espírito e verdade é algo que precisa estar presente sobre nós, porque muitos, a espiritualidade, eu digo para você, querido, não é na hora do louvor ficar chapando aqui, não. Espírito fala de uma vida, Espírito fala a respeito de uma vida, e uma vida em verdade. Porque é possível eu fingir, é possível eu me mostrar espiritual. E como eu ouvi uma vez, não há nada mais carnal do que tentar mostrar que é espiritual. Uau. Seja você. Porque a matéria-prima para Deus colocar o Espírito dentro de você é a sua humanidade. Não carnalidade, não confunda, mas a sua
humanidade. Para que no momento em que Deus, Ele faz o molde de Adão ali, e Ele molda o barro está ali todo formadinho, Ele diz: agora sim tem a matéria-prima para que eu possa soprar o meu espírito. Porque, querido, nós podemos colocar uma máscara sobre a nossa personalidade. O interessante é isso, a palavra personalidade vem da raiz da palavra persona, e a palavra persona significa máscara. Meu Deus, que atual para os nossos dias. Uma das primeiras matérias que eu aprendi no primeiro semestre de psicologia. Então muitos conseguem colocar uma máscara. Eu consigo colocar uma máscara, querido, no meu trabalho. Eu consigo colocar uma máscara na igreja. Eu consigo colocar uma máscara para a esposa, para filho. Você consegue colocar uma máscara para o seu líder. Você consegue colocar uma máscara para os seus amigos. Mas se há alguém que conhece você, desde o corpo, a alma, o espírito, é por isso que a Bíblia vai dizer: é necessário adorar, mas adorar em espírito e em verdade. Então máscara não faz parte da armadura, amém, querido? Mas do lado de fora pode continuar usando aí. Então, se a verdade é aquilo que dá firmeza em todo o resto da armadura, a sua vida precisa ser uma verdade. A Bíblia vai dizer, querido: chore com os que choram, mas se alegre com os que se alegrem. Muitas vezes nós passamos por perrengues, passamos por situações, e às vezes a gente quer esconder, porque o importante é que Deus sabe. A Bíblia vai dizer que se a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, e é claro, saber para quem você vai confessar seus pecados. Quantas vezes, querido, pessoas, e apenas os fracos fazem isso, mas eu acredito que é justamente disso que Deus precisa nesse instante, de pessoas que não fingem ser fortes, mas que no momento que elas estão mal, elas procuram ajuda. Elas precisam ter alguém de confiança, precisam ter alguém para confiar, precisam ter alguém para falar: olha, eu tô mal. E muitos já chegaram diante de mim e falaram: pastor, me coloca de banco que eu estou mal. Eu falei: por que eu vou colocar você de banco? Porque eu pequei. E esse choro é do quê? É de arrependimento? Pois é disso que nós estamos precisando. Não de pessoas com remorso, não de pessoas que reconheçam suas falhas, mas que estejam dispostas a serem discipuladas, porque elas querem viver uma vida de verdade, porque elas querem colocar um cinto para afirmar todo o resto, porque não adianta eu querer, porque eu sou salvo, eu tenho o capacete da salvação, mas às vezes a verdade está passando de longe. Tem sofrido, tem feito coisas erradas, porque Deus conhece, fica nessa desculpa que Deus conhece. Não, querido, abre essa boca, ou no momento que você for falar com Deus, ore para Ele com verdade, diz: eu errei, dá nome para os bois, eu errei nisso, eu errei naquilo outro. Mas às vezes o orgulho não deixa, e o orgulho é uma das coisas que não vai deixar você apertar o cinto da verdade, porque é necessário humildade para carregar essa armadura. E vestida a couraça da justiça. A couraça, ela pega desde a parte da frente até as costas. Em outras palavras, a couraça protege os órgãos vitais. E a couraça é da justiça. A couraça da justiça pode ser comprada? Não. A couraça da justiça, e o que é justiça? É dar ao outro o que é de direito. Sofremos, estamos vulneráveis aos ataques do inimigo quando nós deixamos que o senso de justiça do Pai, do reino de Deus, esteja sobre nós. E não dá para falar sobre muitas coisas a respeito da justiça, mas eu falo da principal, porque o principal mandamento fala o quê? Amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. E o que é justiça, que eu sempre falo, é dar ao outro o que é de direito. É dar a Deus. Quantos foram formados aqui em Deus? Quantos foram criados aqui em Deus? Quantos filhos de Deus tem aqui?
Então por que muitas vezes nós deixamos com que essa justiça escape as nossas mãos, e a gente dá muitas coisas que às vezes nem é de direito, mas a Deus muitas vezes a gente deixa. Dá tempo para tudo, mas menos para oferecer adoração a Deus. Dá tempo para ver tudo na TV, mas menos para oferecer a Ele um momento particular, um momento em que eu vou ser ministrado, um momento em que eu vou desligar do resto das coisas e poder oferecer com Ele. E quando eu falo de um momento, é um momento que muitas vezes não precisa você estar em um templo como esse. Aqui é importante, como uma escola. Acho que os pais que têm acompanhado os filhos aí nesses dias sabem da dificuldade que é de um filho aprender fora da sala de aula. É verdade ou não é? É 6h15 da tarde, a pastora estava ali ensinando a Lara aqui. Como é que é D mais A? Porque há um ambiente correto. Tem gente que diz, eu posso ser crente em casa. Cara, mas não tem coisa mais gratificante que adentrar essas portas adentro, ser envolvido pelo ambiente, pela atmosfera que toma esse lugar. Glória a Deus pelas lives, glória a Deus pela internet. Mas quando eu tenho a oportunidade de, como hoje, estar aqui em comunhão com vocês, e é o que o inimigo tem implantado no coração de muitos, porque eu não preciso estar em comunhão. Cuidado, porque membro do corpo, fora do corpo, em 24 horas está em processo de decomposição. Você é fortão suficiente para viver fora da comunhão do corpo? Pode ser um braço inteiro, pode ser uma perna inteira, mas a partir do momento que parou de receber a vida da cabeça, que é Cristo, querido, facilmente vai apodrecer. Dá a Ele o que é de direito. Volte a louvar ao Senhor, volte, querido. Dá à igreja o que é de direito, o que é de direito. Dá ao seu corpo, dá a sua adoração, dá o seu louvor, dá a sua oração. Não esqueça dos fatores espirituais, porque a maior luta não é contra carne nem sangue. A maior luta não é contra a Covid-19. A maior luta é contra as tentações que o inimigo tem colocado à nossa frente para tirar os nossos relacionamentos espirituais com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Quantos querem paz nesses dias? Só chega na tua vida como calçado. E o que é o calçado, pastor? Quando o apóstolo Paulo quis falar do calçado da preparação do Evangelho, não era uma sandália comum. Ele fala de uma sandália que tinha cravos na sua sola, porque no momento do combate, se eles chegassem até o inimigo, se eu perco a firmeza do pé, o exército vai recuar. Mas se eu tenho cravos suficientes nos meus pés para trazer firmeza e proteção, pode ter uma certeza, porque os pés, queridos, são a planta, o pé é a base. E quando o apóstolo Paulo está dizendo calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, ele está dizendo que as nossas ferramentas evangelísticas não podem morrer. Ele está dizendo que para o Evangelho do Reino avançar, alguém precisa evangelizar. E quando eu digo esse alguém, eu não estou falando apenas de alguém que pega um microfone. Eu estou falando de alguém que às vezes está sensível o suficiente durante uma madrugada para dizer, eu preciso falar com alguém, eu preciso mandar uma mensagem para alguém, eu preciso mandar um versículo para alguém, eu preciso orar por alguém. Deixarmos de ser egoístas e na hora de orarmos pedimos apenas pela nossa própria causa. Mas eu acredito, querido, que como diz Jó no capítulo 42, no versículo 10, e Jó quando orava pelos seus amigos, ele teve tudo aquilo que tinha perdido recuperado de uma forma dobrada sobre ele. Porque quando eu entendo que a vida do outro é tão importante quanto a minha, eu estou chamando para a minha vida as bênçãos do Senhor. Tem muita gente que está miserável espiritualmente, que está moribundo espiritualmente, porque ele não consegue mais falar com ninguém, que a única coisa que tem na vida dele é apenas a preocupação consigo mesmo. Mas eu digo para você, querida, abra o seu coração. Deus quer zoar a sua vida.
Existem dons e talentos liberados aqui. Existem dons e talentos liberados aqui. Deixa um pouquinho de fazer aquilo que é inútil. Deixa de fazer um pouquinho aquilo que não está acrescentando nada na sua vida, e vai fazer alguma coisa que preste ao reino do Senhor. Porque Deus não te colocou neste mundo à toa. Ele te separou para algo especial sobre essa terra. E quando entendemos isso, acontece o que aconteceu com Jó. Pastor, eu perdi muita coisa, estou até sem força. Não, tenha força pelo menos para orar para alguém. Tenha força pelo menos para evangelizar para alguém. Pastor, mas eu estou acabado nesses dias, eu estou arrebentado nesses dias. Ai meu Deus, eu aprendo com Jesus que a maior mensagem pregada por este homem, que a maior mensagem pregada pelo Filho de Deus, querido, ele estava ferido, ele estava machucado, ele estava açoitado, ele estava pregado, ele estava ali sem roupas, ele estava em um estado deplorável, visivelmente, mas espiritualmente, quando ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o teu espírito, está consumado. Ele libera uma palavra não apenas para os presentes, ele libera uma palavra para os que morreram, para os presentes, para gerações futuras. Ele libera uma palavra dizendo: eu dou a minha vida, eu dou a minha vida, para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha vida eterna. Então no momento que Jesus está ensanguentado na cruz, no momento que aquela pregação está ali falada, não apenas falada verbalmente, mas o sangue, o suor e as lágrimas, pregando como se ninguém tivesse pregado antes, e naquele instante ele consegue fazer o ato mais importante que já existiu, que existe e que ainda existirá. Não coloque desculpas, porque no dia do juízo o Senhor vai perguntar o que você fez. O que você fez com aquilo que eu entreguei para você? Como na parábola dos talentos, que um deu 5 e o outro 2, o outro 1. O que deu 5 dobrou, o que deu 2 dobrou. Só que o que tinha 1 achou que era pouco. 40 quilos de ouro aproximadamente. Não é pouco, querido. Tem muita gente achando que é porque é um. É um. É um. Se tiver que evangelizar uma pessoa, se tiver que abençoar uma pessoa, pastor, eu não estou apto para orar, eu não estou apto. E quem diz que alguém precisa ungir você alguma coisa para você fazer algo pelo reino de Deus? Tem autoridade do Senhor chegando para vidas. Tem autoridade do Senhor chegando para vidas que têm dobrado os seus joelhos, têm falado com Ele. A unção não vem do homem, a unção ela vem do alto. A unção ela não vem de um púlpito, de uma igreja. A unção ela vem de um altar de adoração. De um altar de adoração. Pregue, porque o evangelho é dar paz. Está com medo? Está inquieto? Está ansioso? Comece a ministrar sobre a vida de alguém, e você vai testemunhar aqui na frente: pastor, aquele dia eu estava arregaçado, estava arrebentado. Isso é uma coisa que me fica bem, querido. Às vezes eu estou ruim, às vezes eu estou arrebentado, o Espírito Santo falando no meu coração: manda mensagem para fulano de tal. E no momento que eu mando, e alguns minutos depois a pessoa manda uma mensagem: pastor, que eu precisava dessa palavra mesmo e tal. A impressão que é que eu estava sendo ministrado. Porque no reino de Deus, quanto mais você libera, mais você tem. Quer misericórdia? Libera misericórdia. Quer recursos? Libera recursos. Quer amor? Libera amor. Libera. Tomando sobretudo o escudo da fé. Se eu for falar de fé aqui, nós vai longe. A gente precisa terminar esse culto. Mas eu quero falar de fé no contexto desses dias. Os soldados, quando estavam com seus escudos, um escudo grande que protegia desde os pés até a cabeça, mas quando o exército inimigo estava vindo, e a principal arma que eu acredito que desses dias em que o apóstolo Paulo estava pregando, eram as flechas, eram os dardos, porque elas conseguiam alcançar longas distâncias, e não apenas atingir de frente, mas por cima também. Mas quando a galera pegava o escudo e juntava com os outros, vocês assistiram 300, né? É aquilo que acontece.
Quando você está unido em comunhão, quando você está no mesmo propósito, talvez seu escudo é pequeno, às vezes até para proteger a si mesmo, só protege a frente, mas quando tem a ajuda de outras pessoas ao seu lado, pode ter certeza que esta união, ela vai promover uma proteção. Quando você entende que estando unido num corpo, em um propósito, em comunhão, quando você entende esses princípios do reino, você não vai ser bobo o suficiente para lutar em causa própria, você vai unir-se a um exército, você vai se unir com um propósito, você vai estar como uma igreja, sendo um membro. Você pode ser o dedinho do pé, você pode ser o cílio, você pode ser a parte que for, só que quando você entende que a sua existência só tem sentido com a existência do outro, porque somos interdependentes, pode ter certeza, querido, quando unimos a nossa fé, o inimigo pode atacar de um lado, pode atacar do outro, pode atacar pela frente, até por cima ele pode atacar, mas não vai te atingir. Com qual podereis apagar todos os dardos inflamados? Tomai também o capacete da salvação. Os dias em que a gente está vivendo, o inimigo vai lutar para tentar tirar a convicção da sua salvação. Eu vou lhe dar uma notícia: se dependesse só de você, pode ser que você já tivesse perdido. Mas a boa nova para nós é o seguinte: que a salvação, ela primeiro foi liberada lá na cruz do Calvário. E quando Jesus, naquele ato, justificou eu e a você, pode ter certeza, ninguém tira aquilo que Deus garantiu para você. Pastor, eu errei, eu pequei, eu tropecei. Volta para a cruz, porque lá tem liberado, você pega de volta. Volta para a cruz, porque tem uma mensagem soando. Jesus, ele está ali, o cordeiro estava morto, mas reviveu. O cordeiro estava ali liberando salvação para você. Não deixe o inimigo, não deixe ele tocar na sua mente. Como diz a palavra em Romanos no capítulo 12, no versículo 2, querido. Romanos 12, 2. Não vos conformeis, ou não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Se a salvação é o capacete está na cabeça, e a cabeça significa a nossa mentalidade, significa a nossa psique, significa os nossos pensamentos. O inimigo vai lutar incansavelmente para mudar tudo aquilo que você tem de concepção sobre o reino, dizendo que você não presta, dizendo que você não merece. Mas eu digo uma coisa: já foi liberado para a sua vida. Se levanta, tem uma mão estendida para você, dizendo: você é salvo, prossiga. Você é salvo, prossiga. Você é salvo, prossiga. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se coloque de pé. Pode apagar as luzes. Eu quero terminar, orar. Eu quero agradecer a cada um de vocês que com muita ousadia e fé pegaram suas máscaras, botaram nessa cara bonita aí e vieram para a casa do Senhor. Agradecer a cada um que nos acompanhou aqui online, seja aqui, seja em outro lugar. Eu quero profetizar uma semana abençoada na sua vida. Eu quero profetizar que essas verdades adentrem ao seu coração, de maneira, querido, quando o Espírito fala para nós vestirmos a armadura, ninguém veste a armadura para dar uma volta no parquinho, ninguém veste a armadura para dar um rolê no shopping, ninguém veste a armadura para ir nadar no piscinão de Ramos. Mas, querido, quando Deus dá ordem para vestir a armadura, é porque Ele está dizendo que vai ter batalha. Mas não adianta a gente se assustar ou se assombrar, e nem faz sentido, porque a palavra do Senhor vai dizer que a batalha já foi vencida. Nós vamos guerrear uma batalha a qual nós já sabemos quem é o vencedor. E eu deixo por último, e o apóstolo Paulo deixou por último, a espada, porque a espada é o único instrumento de ataque. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, o papel da igreja não é um papel omisso, não é um papel
paralisado não é um papel de recuo, mas um papel de ataque. E a única arma em que Deus prepara para que a igreja venha avançar é a palavra de Deus. Tem muita gente paralisada espiritualmente porque já não pega mais a espada. Paralisou, e o inimigo vai fazer de tudo para você parar de ler a Bíblia, para você parar de aplicar a Bíblia. Ele vai fazer de tudo, ele vai vir com estratégias daqui e dali, ele vai roubar o teu tempo, para que você não tenha mais tempo de pegar a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor Júlio, não é a palavra de um pastor qualquer, mas é a palavra de Jesus, e essa palavra não tem data de validade. Hebreus capítulo 3, versículo 8 vai dizer: Jesus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. O que está roubando o seu tempo? Quer vitória, querido? Vai para a Bíblia. Quer proteção? Vai para a Bíblia. Quer acalmar o seu espírito? Vai para a Bíblia. Que versículos maravilhosos que nós temos. Salmo 23 diz que Jesus é o nosso pastor. Josué capítulo 1 versículo 6 vai dizer: não tenhas medo, tenha bom ânimo. João capítulo 10 versículo 33 vai dizer que você vai ter aflição, mas Jesus venceu o mundo. Filipenses 1 versículo 6 vai dizer que o Deus que em vós começou a boa obra é fiel para completar. Filipenses 4:6 vai dizer: e recebais a paz e tenhais a paz, e essa paz que excede a todo o entendimento. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4 no versículo 16: não tendo por certo que vocês não vão ficar com essas coisas visíveis, que o corpo ele pode até se deteriorar, mas o interior se renova de dia em dia. É como diz a palavra do Senhor em Oséias capítulo 4 no versículo 6: e o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E o próprio Oséias vai dizer o antídoto. Oséias capítulo 6 versículo 3, o profeta diz para nós o seguinte: conhecei e prossegui. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Salmo 119 no versículo 116 e o 119, você quer aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor? Vai para o Salmo 119, lê um pouquinho na sua casa. Tem uns 100 e lá vai pedrada versículo, mas olha o que diz, é a palavra do Senhor: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Quer ter esperança? Quer se manter vivo? Seja sustentado pela palavra do Senhor. Aleluia. Põe a mão em seu coração. Quantos querem tomar toda a armadura de Deus? Toda a armadura de Deus. Pai, nós oramos, papai, e vidas que estão aqui, papai, talvez estão feridas, porque uma parte da armadura estava faltando. Pai, e o inimigo ele não vai dar sossego. Se ele ver uma brecha, ele vai atacar na brecha. Se a brecha estava na couraça da justiça, ele vai nos tentar no nosso senso de justiça. Se a brecha estava na mentira, ele vai tirar o nosso cinto da verdade. Se a brecha estava em não mais pregar a tua palavra, dividir o teu as boas novas do evangelho, ele vai atacar os nossos pés de maneira que vai nos paralisar a nossa caminhada. Se a brecha estava na nossa salvação, o inimigo vai colocar dardos inflamados para nos deixar com um espírito de coitadeza, e um espírito que vai reconhecer que a gente não merece, que a gente é isso, que a gente é aquilo outro. Não, o capacete precisa estar colocado, Pai, pois mesmo que nós vacilemos no meio do caminho, nós sabemos que aquilo que foi liberado na cruz do Calvário não está anulado. Papai, se a brecha estava, papai, não usar a nossa ferramenta de ataque, a nossa arma de ataque, a minha oração é, papai, para que o seu povo venha receber nessa noite o fortalecimento, o direcionamento, para que nós possamos voltar à tua palavra, de maneira que a tua palavra volte a nos dar ânimo, que a tua palavra venha, Senhor, como diz a tua palavra: luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, papai, eu creio que a tua igreja nessa noite está sendo revestida de toda esta armadura, e que nós possamos, Senhor, e nós
nós vamos, Senhor, prosseguir, porque o inimigo não vai nos paralisar, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra coronavírus. A nossa luta é contra os principados e potestades que querem nos enganar, que querem fazer a gente acreditar que vai viver a vida inteira nessa vida apenas cuidando para não pegar uma doença, sendo que muitas vezes o nosso espírito está abatido, está doente e morrendo aos poucos. Mas nós clamamos diante do Senhor para que o Senhor venha renovar a tua igreja, alinhar a tua igreja, para que verdadeiramente, Senhor, as coisas espirituais, as prioridades espirituais venham fazer parte da nossa vida. Assim, Deus, é que nós te clamamos e te pedimos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quantos recebem essa palavra, dão glória a Deus e aplauda Ele. Aleluia. Estende as suas mãos. Na hora de sair, passa um álcool na mão ali, toma um café, dá um tchau, mesmo que de longe, para o seu irmão. Pode conversar, querido, dá um metro de distância, pode. Seja prudente, seja assim, mas não se esqueça de também ser prudente com os valores espirituais, porque de nada adianta a gente guardar o corpo, uma hora ou outra ele vai para o pau. Uma hora ou outra, querido, seja de Covid, seja de qualquer doença que existe na humanidade, desde que mundo é mundo, desde que a queda do homem aconteceu. Então não venha você achar que você se protegendo agora por fora, você também vai cuidar do seu espírito por dentro. Arranca todo tipo de máscara do teu espírito e coloca a armadura de Deus na sua vida nessa noite. Estende as suas mãos, repita comigo: que o amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua igreja, onde ela estiver, não somente hoje, mas para todo o sempre. Só a igreja guerreira e revestida de toda a armadura vai dizer bem forte: vai embora, exército do Senhor, e que uma semana abençoada esteja disponível para a tua vida, em nome de Jesus.